Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E vocês escolheram na comunidade a resenha das várias faces da nova ordem mundial. E quando eu prometo, eu cumpro. E aqui está o professor Alexandre Costa. O professor, ele é autor dos livros Bem-vindo ao Hospício, Nova Ordem Mundial, Brasil e a Nova Ordem Mundial, as várias faces da nova ordem mundial, e tá para sair mais um livro do forno, né, professor? Exatamente. Então, boa noite, Camila, boa noite a todos que já estão aí, muito obrigado pelo convite. Peço mais uma vez desculpa pela demora na resposta, mas quem me conhece sabe que não é pessoal. Então, eu quero agradecer a todos que já estão aí no aguardo e fiquei honrado aí com a escolha. Vamos lá, espero ajudar na compreensão de quem tiver interesse sobre esse livro, que me deu... foi uma grande honra organizar. Professor, qual que é a relação entre a nova ordem mundial e o novo normal? Porque o pessoal está falando muito que nós teremos aí o novo normal, o novo normal. O novo normal é a nova ordem mundial ou são coisas completamente diferentes? Não, de certa forma, eles representam aspectos de um mesmo processo, né? Porque uma nova ordem, né? A gente pressupõe uma ordem institucional, uma ordem legal, uma ordem jurídica e uma ordem no sentido de ordenação da própria sociedade, né? Do convívio em sociedade. Agora, esse novo normal é um outro ponto de vista, né? Que abarca principalmente essa questão do convívio, né? O que viria a ser esse novo normal? A maneira que as pessoas vão passar a conviver com as outras e a viver em sociedade após a pandemia, mudando algumas características, seja dessa relação, né, coletiva, né, do caráter coletivo das relações, seja da própria individualidade, porque algumas dessas mudanças vão além da questão do convívio e invadem até mesmo áreas privadas, como a tomada de decisões, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, enfim, coisas extremamente pessoais, né? Então, o novo normal, eu entendo como o que eles gostariam, o comportamento que essas pessoas gostariam que a gente tivesse, né? Veja que todos aqueles que querem uma nova civilização, estão indicando que esse novo normal, inclusive usando as mesmas palavras e expressões, seria uma mudança na nossa alimentação, né? A gente não está vendo todos eles aí condenando a carne vermelha, por exemplo, né? Incentivando as proteínas alternativas, né? Comer larva, mosquito, que já está acontecendo isso, além da comida sintética, né? Eu indico a todos, pesquisem a produção de uma empresa como Impossible Foods, né, que está recebendo bilhões de dólares de investimento e produz carne a partir de resina sintética, né? Carne entre aspas. Então, tem a questão do medicamento, que a gente passa a ser... a normalidade seria você aderir a um novo perfil bioquímico de tanto medicamento que você toma, né? Até tem um livro que... Então, um dos livros, por exemplo, que eu estou indicando agora, até vai entrar em breve na livraria, é esse Voltando ao Normal, que mostra como esse excesso de diagnósticos, excesso de prescrições medicamentosas, está, de certa forma, transformando a espécie humana. Não apenas uma questão... Não é uma questão tão pontual, porque o próprio hábito, isso daí tem modificações até genéticas, tem a modificação psicológica de se criar essa dependência imaginária que a sociedade hoje tem da indústria farmacêutica, enfim. Então, eu estou falando de dois aspectos que eles pretendem que seja um novo normal. Por exemplo, aquele procedimento medicamentoso preventivo que a gente não pode falar no YouTube para não cair o canal, né?
obrigatório, esses passaportes sanitários, cada vez maior interferência dos burocratas na nossa vida, novos impostos, novas regras, uma série de ordens que vão fazer parte do que eles chamam hoje de novo normal, que envolve até mesmo mudanças na economia, como sistemas de pagamento digital, envolve limitações no direito de ir e vir, limitações na liberdade de expressão, porque abrimos a jurisprudência para isso, né? Se você pode censurar alguém porque supostamente ele está falando de um tratamento que não tem comprovação científica, você vai poder eliminar toda a opinião que não tenha comprovação científica. E a própria definição de opinião é essa, porque senão ela deixa de ser opinião e passa a ser uma defesa mais argumentada, né? Então, nós estamos o novo normal é, antes de tudo, uma mudança repressora, uma mudança, um avanço na limitação das pessoas, né? A limitação dos direitos naturais, né? Pô, que honra, a doutora Paula Marisa nos acompanhando aqui, professora. Obrigado pela presença aí, pela honra da presença. Então, e o que ela está falando sobre Big Pharma, é o que eu ando escrevendo bastante sobre essa questão da Paula, tem papel fundamental, porque essa transformação que eles pretendem para a sociedade depende de uma transformação do indivíduo, uma transformação de um homem. Então, para uma nova ordem mundial é necessário um novo homem. E uma das pernas aí do transhumanismo é essas interações químicas, medicamentosas, que estão aos poucos mudando a essência humana, porque tem interferência em tudo isso. E quando a gente estuda o que é a indústria farmacêutica, e aí é uma coisa que eu tenho um monte de livros sobre isso, quer ver? Pegar os que estão mais perto aqui, ó. Isso aqui é sensacional, já é um clássico esse livro. A História Não Contada da Psiquiatria, do Jeffrey Lieberman. Tem aqui Anatomia de uma Epidemia, que é essa epidemia da cientificista da dependência da indústria farmacêutica. Ó, pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento assombroso da doença mental. Porque estão fabricando novas doenças baseadas em pequenos sintomas de uma doença, estão virando outras para se fabricar novos medicamentos, criando novos segmentos de mercado, principalmente na área pediátrica. Converse com um pediatra mais velho e diga para ele, e pergunte a ele o que ele acha dessa proliferação de doenças, de distúrbios, de síndromes que dependem de medicamentos pesados e caros, né? E aí, para quem acha que a gente tem que confiar na indústria farmacêutica, porque eles são bondosos, eu indico esse livro aqui, ó, O Farmacêutico de Auschwitz. Para ver como a indústria farmacêutica estava envolvida até em teste com prisioneiro já lá durante a Segunda Guerra Mundial. E tem mais, espera aí. É que minha organização aqui é aquela organização assim terrível, né? Mas eu tenho mais alguns que eu tô inclusive usando agora, que é um da Márcia Angeli. A Márcia Angeli era editora do New England, dos principais periódicos aí mundiais, e ela conta da promiscuidade entre a indústria farmacêutica e os estudos clínicos, randomizados, duplo cego, que só a indústria farmacêutica pode pagar, né? Então, a relação da indústria farmacêutica com isso é muito grande. Além de serem as poucas empresas, é um segmento que movimenta, sei lá quanto, eu não tenho ideia, são bilhões de dólares. E ele, ó, um beijo aí para a minha querida aluna Lu. Então, é tanto dinheiro, e você vai ver quem controlam esses monopólios, porque
Antes tinha 500 laboratórios, agora tem 50 que toma conta do mundo. Se você pegar os 10 maiores laboratórios, eles controlam quase a totalidade dos principais princípios ativos, pelo menos os mais lucrativos, né? E a gente viu isso agora com o caso da ivermectina, que ela deixou de ser algo tão lucrativo. Então, o próprio fabricante prefere tentar vender um medicamento mais caro lá na frente. Então, só para fechar isso, desculpa, eu sei que eu estou falando muito. Não, era assim, só para dar um recado para eles que estão pedindo a lista de livros. Eu vou deixar a lista de livro para vocês nas minhas redes sociais e na aba comunidade. Então, eu vou pegar uns outros aqui. Tem mais, dá para indicar uns 20 aí, só sobre esse assunto. Mas, para fechar isso, é muito importante, essa pergunta da Paula Marisa foi ótimo, porque esse é o momento para entender isso daí. Porque quando a gente puxa o barbante, vai lá, começa a pesquisar a vida do Anthony Fauci, a ligação da Gavi, da Fundação Bill e Melinda Gates, da Fundação Rockefeller, com a indústria farmacêutica, aí você vai perceber que isso, na verdade, é apenas a consequência lógica da mudança que começa na medicina no começo do século XX, por influência da Fundação Rockefeller, da Fundação Brookings, da Fundação Kennedy, e isso está bem explicado. A influência desse grupo no Brasil, na saúde pública do Brasil, está explicado nesse livro aqui, ó. Saúde e Política, a Fundação Rockefeller e seus parceiros em São Paulo. Aqui ele está falando Carlos Chagas, estamos falando da USP, da Unicamp, entendeu? Dos principais polos científicos do Brasil, na área médica, saiu por influência dessas fundações. Então, é muito importante entender isso, porque todo contexto geopolítico e mais complexo, mais profundo de tudo que a gente está vivendo com essa pandemia, tem a ver com essa relação, com essa promiscuidade entre a indústria farmacêutica, os institutos de pesquisa e os organismos políticos internacionais, inclusive as fundações.